O Janeiro Branco é o tema do Todas as Coisas desta noite, para você que está aí assistindo a gente. O Janeiro Branco é uma forma de se discutir os transtornos mentais, as doenças mentais que atrapalham a atividade das pessoas, que tiram, muitas vezes, tiram totalmente da atividade em que ela está fazendo. E nós estamos recebendo aqui a Ludmila, que é psicoterapeuta e coordenadora e palestrante também da campanha Janeiro Branco em Goiás, a Carolina, que é enfermeira especialista e coordenadora de saúde mental de Aparecida de Goiânia, e a psiquiatra Melissa Duarte, da Rede Pública de Saúde. A gente falava aqui no intervalo que uma pessoa, quando chega no psiquiatra, ela já chega tomando alguns medicamentos, porque o psiquiatra é o último especialista que ela procura quando ela começa a sentir algum sintoma que ela seja identificada de alguma forma como um transtorno mental. Não é isso, Carolina? Sim. Sempre, quando chega no psiquiatra, a Melissa pode até falar melhor que eu nisso, ela já passou em vários outros especialistas, principalmente em cardiologista, com sintomas físicos mesmo, muita palpitação, sensação de morte iminente, que está infartando, e não, às vezes é uma crise de ansiedade mesmo. Mas o preconceito e a falta de entendimento mesmo, de saber e querer procurar um psiquiatra é muito maior. Então, vão em outros especialistas até chegar no psiquiatra. Quando chega, já está medicado, às vezes com dosagem super alta, às vezes com medicamento errado, e aí sobra para o psiquiatra dar o jeito, né, e tentar inclusive, a gente viu a TT falando ali, é uma coisa que muitas vezes leva à desistência do tratamento, é que às vezes o medicamento demora um pouquinho a fazer efeito. A pessoa tomou aí 1 semana, 2 semanas, fala, não, isso aqui não está adiantando de nada, ela larga o tratamento, né, doutora? São duas coisas principais, né? A maior dificuldade é que a gente chama de janela terapêutica, né? Quando você vai estar com uma pneumonia, em 72 horas você tem uma resposta. No caso dos antidepressivos, dos ansiolíticos, essa resposta ela acontece depois de 14 dias, 21 dias. Então, muitas vezes a pessoa está na ansiedade e não aguenta esperar o efeito do remédio. E eu costumo dizer muito para os meus pacientes também, a gente tem um hábito de, na hora que eu estou bem, eu abandono a medicação, né? E aí isso faz com que a doença fique naquele ir e vir, que dificulta a resposta à medicação, né? A próxima tentativa. E você tem essa cronicidade, que é o que faz parecer que a pessoa não vai ficar livre da doença nunca. Porque depois que o sintoma vai embora, existe uma fase de manutenção. E é muito importante a pessoa, mesmo se sentindo bem, continuar com a medicação. E aí, com o passar do tempo, o psiquiatra vai desmamando aquele remédio. Então, as duas coisas são fatores, assim, para a gente ter um tratamento por muitos anos, né? A maioria das pessoas se sentem bem com 30, 40 dias. Ah, não vou voltar no médico não, já estou ótima e eu mesmo me dou alta. Aí depois tem crises como a TT, outras recaídas como a TT colocou, Isso pode né? acontecer e na maior parte das vezes não é uma má resposta ao remédio, mas é um abandono do tratamento antes do momento correto. E também antes de inserir novos hábitos, porque a reportagem trouxe muito interessante como ela foi inserindo novos hábitos de cultivo dessa saúde, e aí chega um momento onde a medicação pode ser retirada, mas a terapia precisa ajudar a pessoa a tomar consciência do que está acontecendo, quais são esses hábitos que ela precisa inserir, respirar quais são os outros melhor, pontos né, de apoio. Física, exatamente, a respiração, a meditação que ela trouxe, essa pausa, esse tempo de parar, de cuidar, de investir nesse cultivo do que é saúde, do que é saudável, do que faz sentido para essa pessoa, daquilo que reabastece ela de forma saudável, e esses outros pontos de apoio, os relacionamentos, né, enfim. E se eu não mudo esses hábitos, eu vou ficar tendo os gatilhos, né, que são os estressores. Porque muitas vezes o que a gente percebe é exatamente isso, né? Eu fico bem, mas eu até costumo assim, dizer para alguns pacientes, você é como se fosse um vaso de cristal, né? O psiquiatra, você caiu ali, quebrou, nós vamos colar. Né? Se eu ficar tendo várias crises, a colagem não vai ficar perfeita. Então, trabalhar isso que ela falou é importantíssimo para eu evitar gatilhos que vão dar as novas crises, como respirar, né? O ansioso ele não respira bem, então a atividade física é fundamental.
O sono, né? Ter um sono de qualidade é fundamental. Na hora que a gente dorme é a hora que a gente mais se recupera, né? Cognição, tudo. Fazer uma coisa de cada vez, né? Hoje a gente vive num mundo de multitarefas, né? Então tá todo mundo sobrecarregado. Procurar ter uma vida equilibrada, isso vai favorecer para que essa doença não retorne os sintomas. Inclusive, vocês acabaram de responder as perguntas da Clarice Souza e da Letícia Diniz. Obrigado pela audiência de vocês. Elas perguntam basicamente o seguinte: o que elas podem fazer fisicamente para melhorar a saúde mental? E a Letícia fala como tratar quando identificar o transtorno. Então, essa questão do primeiro passo aí seria investir numa atividade física ou investir na respiração. Eu posso falar por experiência própria, até eu ri para a Carolina aqui, porque o ansioso não respira. Realmente, eu não respiro. Parece que não tem tempo de respirar fundo, né? E parece que descarregar aquela carga toda do dia a dia, né? Principalmente pra gente que tem a vida muito corrida. Então, o primeiro passo aí, já respondendo a pergunta para as meninas, é inserir atividade física, ter essa questão de respirar, dar uma pausa mesmo na vida. Isso, dormir, ter uma vida com qualidade, né? Um equilíbrio. O que hoje em dia a gente procura? Exatamente isso. Eu tenho que ter um corpo e uma mente funcionando adequadamente, né? Não fadigar o meu cérebro, né? Não sobrecarregá-lo, porque quando eu sobrecarrego eu vou fazer com que essas funções fiquem trabalhando desordenadamente, né? Ludmila, eu fico pensando, você como palestrante, deve ser muito difícil, porque além de multitarefas hoje que as pessoas todas têm, há uma cobrança muito grande da sociedade e até da gente mesmo em relação a todos os papéis que a gente desempenha, né? Você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser o melhor profissional, você tem que ser a melhor filha, E eu tenho a impressão, e posso até falar um pouquinho ao longo da minha vida aí, que você não vai dar conta de ser excelente em tudo, mas a cobrança, principalmente com relação à maternidade, quando a mulher tem filhos, ela tem uma vida profissional e vem todas aquelas cobranças, né? Eu imagino que essa relação, essa interatividade deve acontecer muito durante as palestras, né? Esse acúmulo de papéis, de funções, e a questão, acho que o que mais adoece é quando eu estou fazendo tudo para atender sentidos, necessidades e padrões que não são meus, que não me definem. Infelizmente, a gente construiu uma sociedade que está adoecida e adoecedora. Então, ela tem adoecido os adultos, tem adoecido os adolescentes, as nossas crianças. E aí, pensar esses padrões, esses sentidos, é uma questão que o Janeiro Branco questiona, porque a busca por bens materiais, conquistas, né, a questão financeira, tudo isso faz a gente estar nessa correria toda, tem um desempenho, esse foco no desempenho, no fazer, na obrigação de estar fazendo. Você trouxe o exemplo das mulheres que acumulam aí papéis, esposa, mãe, profissional, essa tripla jornada de trabalho, e às vezes essa demanda de atender necessidades que não necessariamente são as da pessoa, então ela vai atender todos esses papéis, mas ela esquece de si mesma, ou ela negligencia as outras partes da vida dela. E aí essas partes vão adoecendo e vão contagiando todas essas outras dimensões. Então, a importância de cuidar da gente como esse todo, interagindo com todos esses papéis, com todas essas dinâmicas, com todos esses lugares, esses ambientes que a gente frequenta, mas buscando exatamente o que a doutora Melissa trouxe, um equilíbrio de tudo isso, sem negligenciar, sem esquecer partes importantes que são essenciais para a nossa saúde integral, porque saúde mental é uma parte desse cuidado. O Janeiro Branco tem uma visão de ser humano que é um ser humano biopsíquico, sócio-espiritual, uma visão multidimensional. Então, eu preciso cuidar do físico também, mas cuidar da minha dimensão mental, da minha dimensão emocional, da qualidade das minhas relações e quanto que as nossas relações impactam na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, e o cultivo dessa dimensão mais sutil, que a gente chama de espiritual, que não necessariamente vinculada a nenhuma religião, mas como a TT trouxe na reportagem, respirar melhor, ter as práticas meditativas, essas pausas que são tão importantes para a gente descansar, mas também para a gente recarregar para o dia a dia, que é tão corrido mesmo. Eu falo, já pegando o gancho dessa questão de ser tudo e ter tudo, eu incluo aí como um gatilho as redes sociais.
que eu acho assim, que eu vejo assim, né, que a gente não tá, parece que a gente não consegue acompanhar as mudanças. As coisas estão acontecendo muito rapidamente e aí vem aquela questão, nossa, eu não estou seguindo, né? Estou vendo um monte de gente evoluindo e eu estou ficando para trás. Então, essa sensação, esse pensamento de que, nossa, olha lá, meu colega, eu vejo nas redes sociais que alguém está se dando bem, que alguém está melhor do que eu, parece que isso faz com que eu fale, peraí, então eu estou parada, então eu tenho que correr a mais para tentar alcançar aquilo, né? Então, acho que as redes sociais também é um gatilho para isso, né, doutora, talvez? O que eu acho, assim, a rede social, eu gosto de comparar ela com aquele álbum de fotografias, né? Todo mundo, quando vai tirar foto, coloca uma roupa bonita, né? Assim, faz uma maquiagem, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Antigamente você tirava a foto, se não ficasse bom, era aquela mesmo, você ia revelar, então não tinha como você corrigir. Hoje em dia não, você apaga, tira a foto de novo. Então, o problema não é a rede social mostrar coisa bonita, porque todo mundo quer ver coisa bonita, ninguém quer ver coisa feia, não é isso? Todo mundo quer o belo, porque o belo, ele é bom, né? O problema é eu achar que atrás daquele belo não há tristeza, não há dificuldade que eu tenho. É eu comparar aquilo que a doutora Ludmila falou. O que é importante para mim, é importante para mim, não é importante para você, Camila. E o que a gente fica, né? Não, mas ela tirou essa foto, é porque ela deve estar numa situação muito melhor do que eu. Então, a comparação, a pessoa quando ela faz a comparação, ela tem que ter essa consciência, né? Eu vou aproveitar o que há de bonito, porque assim, nossa... A menina viajou, sei lá, foi pra praia, né? Tava num lugar bonito. Nossa, deixa eu... Será que isso faz parte pra mim? Isso faz sentido pra mim? Então deixa eu trabalhar, deixa eu conquistar, né? Pra eu, numa hora que isso foi importante pra mim, eu ir também. E não o contrário, que eu vejo exatamente isso. E o que mais me preocupa são que os adolescentes hoje, eles não fazem conexão social como a gente faz. Né? E aí você parte do pressuposto que não há essa comparação que eu estou falando, porque eu atendo muita gente, né, blogueira, tudo, e eu vejo isso, né? A pessoa às vezes está numa foto e está lá no meu consultório, por exemplo. Não quer dizer que ela não está triste, mas ela está ali para representar um papel também. E quando eu conheço gente, conecto com gente, eu sei fazer essa diferença. Mas se eu não tenho relação 1 a 1 e fico só na internet... Aí esse viés é bem perigoso, porque eu parto do pressuposto que aquela foto ali é a verdade, né? Eu não consigo fazer esse balanço. Aquilo é real, né? Carolina, eu imagino que o paciente, quando chega a procurar uma ajuda, ele talvez esteja aí no estágio de maior dificuldade dele. Fala pra gente como é que é o processo de tratamento na rede pública. A pessoa chega ali... Ela passa por uma avaliação. Existem casos onde a internação é indicada? Sim, com certeza. Existem muitos casos onde a internação é indicada. Em Aparecida nós temos a gente não chama internação no CAPS. A gente fala acolhimento, um acolhimento noturno, que ele fica na unidade até sair da crise. Mas tem pacientes que precisam internar em hospitais psiquiátricos, né? A gente tem paciente para todos os tipos de tratamento. E para ele chegar até nós, é muito importante, assim, a população mesmo toda saber. Porque no CAPS você não precisa ter um horário agendado, você não precisa ter um encaminhamento, você só precisa querer ir tratar, né? Sua família levar você, é só isso que você precisa. Então, é diferente de consultas, por exemplo, que você precisa de uma marcação antecipada. No CAPS, sempre que você chegar, você vai ser atendido. Não quer dizer que você vai ser atendido por um médico, mas você vai ser atendido por uma equipe multiprofissional que vai te acolher, vai ouvir o seu problema, vai fazer um projeto terapêutico, né? um projeto de vida junto com você para dar andamento no tratamento. Uhum. Melissa, ela falou hospital psiquiátrico. Ainda existem hospitais psiquiátricos? Sim, existem. Que a gente pensa que depois daquela política, nos anos 80, 90, os hospitais acabaram, não? Não, vem diminuindo o número de leitos, né? Mas o hospital psiquiátrico é tão importante quanto uma UTI, por exemplo, né? Tem pacientes diabéticos que a gente consegue tratar em casa. Sim, não é todo diabético que precisa de internar, né? Assim como não é todo doente mental que precisa de internar.
A internação, ela ainda existe para as pessoas que têm dificuldade em manter-se abstinente, né? Você tenta fazer um tratamento em casa, né? Mas a pessoa às vezes não consegue ficar livre da droga, ou livre do álcool, ela vai ter que internar para uma desintoxicação. Ou uma pessoa que está num surto de agressividade, agitação psicomotora intensa, né? Um paciente que recusa tomar a medicação, né? Administrar a medicação oral. Às vezes ele vai ter que internar até a crise passar, como a doutora Carolina falou. Certo. E quem estabelece se esse paciente precisa de uma internação é o médico. O critério é sempre médico. Porque eu já ouvi famílias dizendo, doutora, que muitas vezes, eu entendo, deve ser uma situação extremamente difícil para a família lidar com uma pessoa que esteja numa situação como você colocou, em surto, com algumas características aí que dificultam aí o tratamento em casa. E elas dizem que encontram dificuldade para isso. Elas vão em busca de uma internação e elas encontram dificuldade para isso. Eu até já ouvi falar que nessa política do governo em relação ao Ministério da Saúde, em relação ao doente mental, de não mantê-lo numa unidade especializada, eu já ouvi a família falar o seguinte: o governo joga para a gente uma responsabilidade que a gente não está preparado para ter, que é o tratamento dessas pessoas. A senhora concorda? O que acontece? Existem casos e casos, né? Existe a internação que é involuntária. A maior parte das internações psiquiátricas, elas são involuntárias, elas são contra a vontade do paciente. Mas o que a gente muitas vezes consegue é transformar essa internação que é contra a vontade do paciente numa internação voluntária, mostrar para ele que ele não está bem, que ele precisa dormir. Muitas vezes ele está delirante, né? Claro que você não convence um paciente que está delirante na maior parte das vezes, mas você consegue fazer sim. O que existe a lei, ela não obriga, por exemplo, uma pessoa que está usando drogas ou um usuário de álcool, por exemplo, a internar de forma involuntária. O paciente ele precisa entrar nesse processo de tratamento e é isso que a maior parte das vezes a família não entende, né? A lei ela não obriga você quer parar de usar droga ou álcool, você vai precisar colaborar com o tratamento, até porque não vai ter efeito se for contra a vontade dele. Exceto em alguns casos onde há um tipo de internação que é internação compulsória, onde há um risco iminente de morte, né? Que aí nesses casos, são casos judiciais que na maior parte das vezes o juiz intervém e consegue fazer essa internação. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo. Você pode participar ainda do programa no nosso último bloco, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp que está aí na tela. Nós voltamos já já.